Mas agora nós vamos falar do assunto que é o grande destaque hoje aqui em Blumenau. Nós vamos voltar a falar ao vivo com a Danúbia de Souza, porque a polícia hoje, né, aliás, já prendeu ontem, mas hoje pela manhã a Polícia Civil aqui de Blumenau convocou a imprensa para uma coletiva, trazendo mais detalhes sobre a prisão do jovem suspeito de matar mãe e filha no bairro Tribés no ano passado aqui em Blumenau. A Danúbia acompanhou essa coletiva, vai trazer para a gente agora todas as informações, Danúbia. Pois é, Joelson, depois de mais de um ano de mistério, a Polícia Civil conseguiu desvendar o caso desse assassinato brutal que aconteceu no bairro Tribés, mãe e filha que foram mortas dentro de casa. Na manhã de hoje tivemos uma coletiva de imprensa, inclusive com a presença do delegado-geral de Santa Catarina, trazendo mais informações sobre esse caso. O que chama atenção, o suspeito de ter cometido o crime era amigo da família, amigo das vítimas e amigo também do Odair, que é o irmão, né, da Franciele, filho da Inês. A gente acompanhou e traz agora todos os detalhes. Confira a reportagem. A pergunta no cartaz, colado na residência, finalmente ganhou uma resposta. Depois de mais de um ano de investigação, a polícia prendeu o suspeito de ter cometido o assassinato de mãe e filha no bairro Tribés, em Blumenau. Ele é Anderson Tadashi Nakamura, de 27 anos, conhecido como Japa. Segundo a polícia, após cometer o crime no dia 4 de abril do ano passado, o Japa fugiu da cidade e estava escondido na Serra Catarinense. Várias foram as linhas de investigações que foram traçadas. Após este um ano, 1 mês e 18 dias, no dia de ontem, no município de Lages, o cidadão Anderson Tadashi Nakamura, de 27 anos, restou preso. Ele confessou a autoria das duas mortes. Inês do Amaral, de 57 anos, e Franciele Vil, de 30, foram mortas dentro de casa com requintes de crueldade. Inês foi espancada e asfixiada. A filha Franciele foi morta com golpes de um objeto perfurante. Segundo a polícia, também foi ele quem saiu com o carro da Inês após ter cometido o assassinato. O veículo foi abandonado perto da casa dele. E o que chama a atenção é que ele era amigo da família há pelo menos 7 anos. Seria próximo da família, amigo das próprias vítimas, amigo do filho. E no correr das investigações a gente viu que o autor acabou se evadindo do local no próprio carro da vítima. Então a gente chegou à conclusão que ele teria entrado, né, caminhando na rua. E aí, pelas características físicas, dava a entender que seria o Anderson, né? E aí a gente analisou fotos de redes sociais e conseguiu ver a mesma roupa, né, idêntica do indivíduo, né? E nisso a gente já fixou, né, já percebeu que era ele. Segundo a investigação da polícia, no dia do crime, o Japa estava cedo aqui na residência. A Franciele, antes de ir trabalhar, viu ele conversando com a mãe dela. E ela deve ter desconfiado de algo, pois foi para o trabalho e voltou mais cedo para casa. Ao entrar aqui na residência, provavelmente ela viu o corpo da mãe no quarto e em seguida foi surpreendida pelo assassino. O corpo dela estava aqui pertinho da porta, o que demonstra que ela ainda tentou fugir antes de ser assassinada. O que acontece? Depois de desganar, de efetivamente praticar o homicídio, matar a dona Inês, ele viu ela com os olhos abertos. Então ele resolveu cobrir, porque ele ficou muitas horas ali na casa esperando a filha voltar, porque a filha voltou na residência primeiro e viu ele conversando com a mãe. Então, óbvio que ela diria, olha, quem esteve aqui antes, né, foi o Japa, ele era conhecido ali na rua por Japa e fazia esses pequenos trabalhos. Então ele resolveu mesmo aguardar a vítima, né, a Franciele retornar para casa e cometer o homicídio com a finalidade, né, de garantir pelo menos a execução do crime e que não tivesse testemunhas. Mas afinal, qual a motivação desse crime bárbaro? Segundo a polícia, o Japa teve um desentendimento com a Inês. Foi uma discussão banal, assim, né? Uma discussão... acabaram se xingando ali, possivelmente pelo envolvimento dele com as drogas, né? E a Inês estava cobrando dele para não andar ali com o filho dela, alguma coisa assim. E ali se iniciou a discussão, segundo ele nos apontou, né? O
Odair, que encontrou os corpos da mãe e da irmã em casa, sempre acreditou que o assassino era alguém próximo, mas não chegou a imaginar que era o amigo dele. A gente imaginava que era alguém próximo da família, mas a gente não imaginava que fosse ele, né? Porque, que nem eu disse, era amigo da gente, né, cara? Vinha aqui, conversava com a minha mãe ajudou ele. Até a mãe pediu para ele fazer uns serviços ao redor de casa, para ajudar ele também. E nunca demonstrou ser uma pessoa assim. Logo cedo, a nossa equipe de reportagem conversou com o suspeito na central de polícia. Sem demonstrar nenhum sentimento, ele preferiu não falar sobre o caso. Você confessa que teria cometido? Não tenho nada a responder. Nem que sim, nem que não. Depois, na coletiva para a imprensa, ele chorou e confessou que teria cometido o crime. Momento de raiva, acabei fazendo besteira, perdi a cabeça, mas estou aqui agora para pagar o que eu fiz. Estou arrependido. Pois é, esse foi o depoimento, então, do Anderson Nakamura, conhecido como Japa aqui em Blumenau, então, que foi preso suspeito de ter cometido esse duplo homicídio no bairro Tribés, em Blumenau. Joelson, eu gostaria, já que acompanhei esse caso desde o início, de comentar algumas questões dos bastidores. Muita gente da comunidade questionando, né, por que tanta demora para prender o suspeito. Bom, mais de um ano aí de investigação, segundo a polícia, é porque era necessário ter provas suficientes para manter o suspeito preso. E, em segundo lugar, porque no início eles trabalhavam com várias linhas de investigação. Poderia ter sido um feminicídio, poderia ter sido um latrocínio. E a suspeita, que foi confirmada agora, era de que alguém próximo teria cometido esse crime. Até porque cobriu o corpo da Inês e isso mostra que era alguém próximo. Então, a polícia tinha várias linhas de investigação e teve que ir descartando uma por uma. Por isso a demora, mais de um ano de investigação para conseguir prender o suspeito. Outra situação, Joelson, que chamou a atenção, a polícia chegou a divulgar no início imagens de câmeras de monitoramento onde a Fran supostamente ia para casa várias vezes ao dia, no dia ali do crime, ou seja, ela sabia que a mãe estava morta e mesmo assim foi trabalhar. Isso foi confirmado hoje pela manhã pela polícia, que não houve, ela não sabia que a mãe estava morta. Quando ela saiu de manhã, a Inês estava viva, estava conversando com o Japa na casa dela e a Fran não imaginava então que isso teria acontecido com a mãe dela. Aquela pessoa que aparece nas câmeras de monitoramento é uma vizinha, não é a Franciele Viu. É importante a gente esclarecer isso porque no primeiro momento a polícia disse que ela foi para casa e que ela sabia que a mãe estava morta, mas isso não existiu. A Franciele não sabia de nada, ela foi surpreendida, foi para casa mais cedo naquele dia e não imaginava que havia um assassino dentro da casa dela. Uma outra questão importante, já para a gente finalizar, Joelson, que é importante comentar também, muita gente achava que o Odair, que é o filho, né, o filho da Inês, o irmão da Franciele, muita gente achava que ele quem teria cometido esse crime. Então ele até disse na manhã de hoje que ao mesmo tempo, né, foi um alívio tudo isso, porque ele estava sendo ameaçado, agredido nas redes sociais por pessoas da comunidade que achavam que o filho quem teria cometido esse crime. E agora a investigação da Polícia Civil apontou que foi um amigo da família, um amigo aí há mais de 7 anos, quem teria cometido esse crime. A polícia conseguiu juntar as provas, imagens de câmeras de monitoramento e tudo mais para conseguir chegar até o Anderson. Você sabe como advogado, né, Joelson, que não é fácil a gente ter provas suficientes para conseguir colocar o suspeito na cadeia. Verdade, Danúbia, verdade, né? Agora, tem uma questão também importante nisso aí, Danúbia. Você mostrou ali, né? Você conversou com ele lá na prisão, depois lá na coletiva. E o que todo mundo quer realmente saber, né? Qual foi o motivo? Né, o que teria levado o Anderson a cometer o crime? Né? Conta pra gente então. Inclusive nós temos um depoimento, queria que você falasse um pouquinho sobre o que você presenciou lá, né? E já pra gente mostrar esse depoimento que é exclusivo.
Pois é, segundo a polícia, não há dúvidas que tudo isso foi gerado por uma briga entre o Anderson, né, o Japa, e a Inês, que é a mãe da Franciele. Tudo começou com uma briga entre os dois. Segundo o Anderson, até ele falou ali brevemente na delegacia regional, a Inês teria xingado a filha dele. Bom, tudo isso ficou meio complicado, meio confuso, nem a polícia entendeu direito. A polícia vai continuar investigando, o inquérito não foi finalizado para descobrir ao certo o que teria acontecido. Mas a gente teve acesso ao depoimento dele, que ele prestou para a Polícia Civil, e a gente vai rodar agora em primeira mão aqui na tela da RIC TV Record, de forma exclusiva, o depoimento dele para a Polícia Civil. Acompanhe. Eu sei que... Houve uma discussão? Não é que houve discussão assim, né? É que o filho dela também usava droga, entendeu? Sim. E ela queria que ele parasse e ela achava que era eu. Sim, achava que tu era o culpado deles da droga. Por ele usar droga. Sim. Daí começou a falar mal da minha família e eu não gostei daquilo. E aí ela foi pra cima de ti? Como é que foi assim? Não, daí tipo assim... E foi conversando assim, daí ela foi jogando as coisas na minha cara, assim, entendeu? Sim. Da minha madrasta e aí tu perdeu a razão, assim. Mas no momento ali, tu deu um soco, um tapa e tu achou que... Como é que foi? Tu achou que tinha matado ela na hora? Daí eu levei lá pra cima. Sim. Sozinho, tava sozinho ali. Sim. E tu, tipo, lá embaixo tu deu um soco nela, como é que foi? Ela desmaiou? Ela desmaiou? E tu achou que tinha matado já ali. E aí tu levou lá pra cima e ela acordou de novo? Como é que foi? Ó? Daí ela acordou lá em cima. Acordou? Daí eu apaguei ela de novo. Apagou ela de novo. E foi, como é que foi? Tipo, apertou o pescoço? Sim, ela... Apertou. Tá. E aí, e depois, tipo, que ela ficou ali, tu fez alguma coisa depois ali? Tu, tipo, tapou ela com alguma coisa? Ou... Acho que tinha uma coberta, joguei por cima, assim, só porque ela tava de joelho aberto. Só que antes, quando eu tava conversando com ela, chegou a filha dela antes. Ah, quando tu tava lá embaixo? Lá embaixo. A filha dela voltou e saiu? Saiu. Saiu. Daí ela tinha me visto ali na casa. Sim. Aí como ela tinha te visto, tu esperou ela ir. Porque ela era uma testemunha do... Uhum. É isso. Daí quando ela voltou, tava com uma faca na mão. Minha intenção quando eu fui na casa, como eu tava precisando de serviço, era ver se ela não tinha um bico pra me fazer alguma coisa assim. Sim. E no caso a filha foi porque ela tinha te visto mesmo. A filha foi por causa que tinha me visto mesmo. Tu te lembra se ela tinha ido na casa quantas vezes? Te lembra se ela foi uma, duas, três? Não me lembro, que eu tava embaixo lá com ela, assim, sentado. Podemos finalizar ou tem mais algum detalhe? Posso finalizar? Ou tem mais alguma coisa que tu queira contar? Assim? Foi motivado por aquele ato, então vocês discutiram, tu perdeu a razão ali e acabou. Aconteceu tudo que ocorreu. Se eu contasse pra alguém, eu acho que ninguém ia me ajudar. Onde que eu guardei pra mim? A reportagem mostrava exatamente isso. Você viu o depoimento exclusivo aqui no nosso Balanço Geral. Em suma, né, resumindo, né, com a Danúbia agora para a gente fechar, Danúbia. Resumindo, ele disse que ele foi lá para conversar com a Inês, começou a discutir, o negócio de a Inês teria falado mal da mãe dele, ele não gostou, começou a discutir, mas só que a Franciele apareceu, viu que ele estava lá, então primeiro ele matou a Inês e depois ele teve que matar, segundo ele, né, teve que matar a Franciele porque senão ela contaria que teria visto ele lá. Resumo da história é isso, né? É isso mesmo, Joelson. Espanta a frieza dele, né? Matou a Inês de manhã, espancou, asfixiou a Inês e depois ficou horas ali na casa esperando a Franciele voltar. Para a comunidade entender, em 2013, o Anderson foi preso aqui em Blumenau por tráfico de drogas. E ele justificou ali no depoimento que a Inês estava brigando com ele por causa dessa questão das drogas, com medo de que influenciasse o filho dela. Então ela pedindo para ele se afastar e tudo mais, e ela teria xingado a família dele. Aí ele disse
que perdeu a cabeça e fez tudo aquilo. Matou a Inês, depois ficou na casa esperando para matar a Franciele. Não dá para acreditar que uma discussão banal terminou dessa forma, uma crueldade dessa, né, Joelson? Esse crime que ganhou repercussão não só aqui em Blumenau, mas em todo o Brasil. Era difícil de acreditar que mãe e filha assassinadas dentro de casa por uma discussão banal, ainda mais por uma pessoa que era amiga da família há cerca de 7 anos, né, Joelson? Tá certo. Danúbia de Souza, muito obrigado então. A Danúbia trazendo essas informações do que aconteceu hoje pela manhã com essa coletiva, né, que teve aqui em Blumenau. Ele estava em Lages, foi preso lá em Lages, deu o depoimento lá na delegacia de Lages. Você viu, acompanhou aqui com depoimento exclusivo. E agora, esse é o assunto hoje aqui em Blumenau, porque todo mundo estava querendo saber, né, o que teria acontecido, qual o motivo, quem teria feito. E logicamente que lá na comunidade, nos vizinhos também é um assunto do dia. Apesar disso, muita gente, nós fomos até lá, muita gente preferiu não se manifestar, mas é um assunto que repercutiu também com a vizinhança. Vamos acompanhar. Na rua onde aconteceu o crime, o silêncio predomina. Agora pela manhã, poucas pessoas decidiram se manifestar sobre o caso. Quem aceitou conversar com a nossa equipe ficou surpreso com a revelação feita pela polícia. Não dá para acreditar, sabia que foi ele, entendesse? Mas, a gente fica até, como é que se diz, emocionada, saber que, como é que se diz, ele foi pego, ele, tudo assim, sabe? Conforme o relato de moradores da região, Anderson Nakamura era visto com frequência por aqui e frequentava a casa das vítimas. Conversamos também com esse casal de idosos, que mora na residência, que um dia já foi de um familiar do suspeito do crime. A gente nunca pensou, né, quem foi que matou, que fizeram uma coisa dessa com duas pessoas, né? Era uma vizinha tão boa que nunca saía de casa, né? Trabalhava semana inteira, os sábados, trabalhando ali para conseguir as coisas, né? No fim, vim matar uma pobre. Eu quase nem ia na casa dela, também não ia na casa de ninguém, né? Eu sempre só ia ali falar com ela, assim, mas depois, quando eu soube que a minha filha matou, que tinham matado as duas ali, eu fui ali ver, mas eu estava com as minhas pernas tremia de medo ali. Agora, um sentimento é unânime por aqui. A justiça está sendo feita. O que fizeram para mim? Eu não merecia. Não, eu digo assim. Hoje em dia, nem um cachorro, se tu dá uma bordada num cachorro, é pecado. O que fizeram... Triste, né? Triste.